Salve meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Guilherme Lubizut, estou aqui com meu amigo Marcão. E como Fala, vocês bem pessoal. devem saber, né? Se vocês chegaram até esse vídeo, leram o título do vídeo, é porque vocês também gostam de Jujutsu Kaisen, né? E vocês sabem que a terceira temporada chegou com tudo aí. Já lançou há um tempinho, né? O primeiro e o segundo episódio. Na verdade, quem assistiu o último filme que veio até os cinemas sabe que não teve nada novo, né? Nesses dois primeiros episódios, né? Na verdade, é o conteúdo que tinha no filme, né? Mas a gente veio trazer aqui nossa review pra vocês. Então, se vocês curtem Jujutsu, se inscreve aí no canal. Os próximos episódios que saírem, a gente também vai vir aqui pra fazer a nossa review, dar a nossa opinião. Isso aí. E, cara, bora falar desse episódio aí, né? Agora a gente tem aí o pós-acontecimentos do arco de Shibuya. O pau Exatamente, quebrou, cara. o pau Cara, quebrou assim, legal. Fala aí, Marco. acho que o anime já não vem com aquela coisa mais soft que a gente estava acostumado das outras temporadas, né? O negócio já começa. Meu, acabou o arco de Shibuya, tudo aquilo que a gente esperava de consequência já tá rolando aqui logo nesse primeiro episódio. É. Eu costumo brincar aqui com o pessoal, né? Até com o Colovisus, que daqui pra frente é só pra trás, né? Não tem mais nada divertido. Divertido assim, feliz em Jujutsu. Daqui pra frente é só É. porradaria e umas coisas cada vez mais pra baixo, assim, em relação ao Não se Sukuna, em apeguem, relação ao né? Itadori. Não É, se apeguem a mais personagens, né? Porque o negócio virou Game of Thrones agora. A segunda temporada já exatamente. foi, já foi bem assim, né? Da primeira pra Já. segunda já teve uma aura bem mais dark. Esse episódio, cara, até que você comentou nisso, né? Os primeiros episódios já deu pra perceber que eles têm um tom mais sério, né? Um tom Sim. mais pesado. Você vê ali que o Itadori, ele tá sentindo muito, assim, remorso, né? Pelas ações que, na verdade, não foi ele que cometeu, né? Foi o Mas Sukuna. ele se Mas, sente culpado, né? Porque o cara tá usando o corpo dele, né? Enfim. a primeira cena, cara, o primeiro episódio já tem uma cena ali bem, assim, emblemática, né? Que é ele limpando a mão ali suja de sangue, né? Tudo Ah, bem sim. que não é sangue de pessoa, né? Provavelmente, porque ele tá sobrevivendo, né? Ali, acho que ele tá em Tóquio, né? Ou tá em Shibuya, não lembro agora, cara. Tá em Tóquio, e aí a gente já começa logo em seguida, né? Já pra engatar. Depois do arco de Shibuya, o Itadori foi declarado ali como um fugitivo, né? Ele não era mais considerado um membro, um feiticeiro Jujutsu, então ele tava com a cabeça a prêmio. É, Os na feiticeiros real, começariam a né? caçar ele, né? Na real, cara, ele já tem a execução marcada, né? Confirmada desde o início do anime, né? Só que quem O tava Gojo que segurando a salva bronca ele, era o né? Gojo. O Gojo falou que não, adia essa execução aí que eu vou treinando ele vai encontrando os outros dedos, né? A ideia era essa, Isso. né? O Gojo vendeu esse papo pros caras lá, né? Que ele ia tentar fazer o Itadori pegar todos os dedos pra executar ele depois, né? Mas enfim, como o Porque Gojo foi declarado morto, culpado. né? Na verdade, ele foi declarado culpado pelo incidente de Shibuya. É, E que culminou em todo esse processo que deu todo o problema aí pro mundo Jujutsu, pros feiticeiros e pro mundo do Japão, né? O Japão entrou em colapso com isso, várias maldições conseguiram sim. sair, conseguiram ter um poder maior. Então, a partir disso, o Gojo foi declarado culpado, o É, Itadori perdeu esse benefício da dúvida e aí ele começou a ser caçado. E exatamente. aí com uma introdução também, e aí até mais pra gente ver o protagonismo agora vindo do Yuta, que a gente só viu lá no Jujutsu Zero, o Yuta é quem foi o encarregado de caçar o Itadori, né? Caçar o Sukuna. Exatamente. E, cara, é legal esse primeiro episódio porque eles conseguem fazer eles conseguem vender uma ideia, né? Que depois a gente vê que ela não é bem, né? O que pareceu, né? É, cara. Porque o Yuta, cara, eu acho que atualmente, né? Com o Gojo selado, ele é o feiticeiro mais forte da modernidade, Sim, né? é. Cara, eles conseguem transmitir muito, assim, essa aura de poder no Yuta, cara. O Yuta, ele teve um salto gigantesco, assim, do Jujutsu Kaisen Zero pra esse início dessa temporada, né? Ele chega e geral sente a presença dele, né? É uma parada assustadora, assim, Sim. E ele sola qualquer pessoa. O papo é esse, cara. Ele consegue solar qualquer pessoa, sem o menor É, esforço.
E, e aí o que acontece, né? A gente tem esse início de episódio já mostrando assim um pouquinho pra frente, né? Do que vai acontecer, que é o Yuta perseguindo o Itadori, né? E rola uma cena super bem animada, tá? E até em quesito animação, galera, eu acho que esses primeiros episódios estão muito bem animados, tá? As animações estão bem bonitas. O Itadori correndo pela cidade, fazendo um parkour lá, muito louco, pulando de prédio. Cara, Tá bem legal. tá muito bonito. Eu acho que a animação que a gente teve uns probleminhas na última temporada agora tão super redondos, assim, cara. Acho que essa primeira cena já vem pra mostrar o que veio aí com o Estúdio Mapa. Não é só simplesmente uma perseguição ali por alguns frames, não. São frames muito bem desenhados, muito bem ali colocados, cara. Você não vê somente o Itadori e o Yuta correndo, você vê prédio, você vê rua, você vê asfalto, você vê pedra, você vê as coisas todas se movimentando numa mesma cena. É uma coisa assim surreal, é muito bom. A gente torce, né, pra qualidade se manter, né, ao longo da temporada. Com certeza. Mas, enfim, né, essa primeira cena é do Yuta perseguindo o Itadori e é a intro do episódio, né, e termina com o Yuta lá quase cravando a espada no Itadori, né. Aí depois da introdução do episódio, rola um flashback, né, do que levou até esse momento, né. E aí a gente vê que o Itadori tá lá, todo frustrado, né, e tudo mais. E ele tá com o irmão dele, né, que é o Chozo. Aliás, a gente pode explicar pra galera, né, o porquê que o Chozo é irmão do Itadori. Vamos deixar um pouquinho mais pra frente, né? Que assim, nem o Itadori entendeu muito bem ainda porque que o Chozo se diz irmão dele, né? Rola uma pincelada ali pra gente entender o porquê que ele é irmão, mas a explicação de fato ainda tá pra chegar. Então, cara, assim. A explicação meio que acontece, né? Assim, bem pouquinho, mas eles já explicam assim que a gente vai chegar lá, calma, galera. Assim que o Yuta consegue pegar o Itadori. Calma aí. Vamos pular as coisas, não. Mas, enfim, tá lá o Yuta e o Chozo, né? Os dois ficaram lá na cidade, a cidade tá meio que deserta. E como o Yuta... Desculpa, o Yuta não. Como o Itadori tá com esse peso na consciência por ter causado toda a explosão lá, matado um monte de gente, ele meio que colocou na cabeça dele que ele vai compensar matando o máximo de maldições possíveis lá pela cidade, né? E dá pra ver, cara, a evolução que o Itadori teve, tá? O Itadori tá bem forte, tá bem ágil, né? E ele consegue... Mano, ele tá assolando umas maldições, assim, bem grandonas, bem fortes lá pela cidade. Bem mais fortes. Eu acho que muito se deve também ao tanto de dedo que ele acabou ingerindo, né? Sim, ele já tá ok aí nesse momento com... Tá com 15, acho. 15 já, né? Então, cara, assim... Tudo que ele poderia usufruir ali do controle de energia amaldiçoada, daqui pra frente ele tem um salto muito grande. Afinal de contas, ele já tem uma força física surreal para um humano, com amplificação junto com essa parte da energia amaldiçoada, ele fica extremamente forte. E aí é legal ver esse embate inicial dele com o Yuta ali, que dessa perseguição. Sim. Enfim, aí tá ele e o Chozo lá pela cidade, né? Tentando matar as maldições. E nisso eles trombam com um cara do clã Zenin, que é o nosso querido Naoya, né? Esse é o nome do cara? Isso aí, Naoya Zenin. Se vocês se lembrarem desse nome, era um nome parecido, mas na segunda temporada apareceu um personagem do clã Zenin também. Era um personagem mais velho, que ele tinha aquelas habilidades de frames por segundo, né? E acontece que aquele cara era o pai do Naoya, né? Ele era o pai do Naoya e ele era o atual líder do clã Zenin. Só que quem assistiu a segunda temporada sabe que esse velho foi de arrasta. Ele foi de arrasta, se eu não me engano, por aquela maldição que era lá da praia, lá, né? Se eu não tô enganado. Eu não lembro exatamente, mas sim, ele foi... Ele foi de arrasta. O que acontece? Também rola ali uma ceninha pra explicar bem de onde veio esse Naoya, mas como esse velho, que era o líder do clã Zenin, morreu, teve um carinha que foi lá dar esse anúncio lá pro clã Zenin, né? Só pra complementar, quem morreu, que era o chefe, era o Naobito. Naobito Zenin. Naobito. Ele vai lendo lá como que é a palavra que dá, cara? Quando a pessoa morre e deixa como que é? Memorando? Esqueci o nome. Testamento. Testamento.
ele vai lendo o testamento do cara, do Naobito, É, e tudo indica que era esse Naoya mesmo que assumiria lá o posto de líder, né? Porém, a observação final é o que quebra as pernas. Que ele fala que o Toji fez um acordo com o Gojo, né, pra criar lá o Megumi. E em caso do Gojo morrer ou perder ali a capacidade mental dele, o Megumi voltaria pro clã Zenin e o Megumi seria o líder, né, do clã Zenin. Parece que ele sim. que era a linha correta lá para ser o atual líder. E como a gente sabe, o Gojo tá selado, né? Eu acho que ele foi até declarado morto, não sei. Eu não Então, lembro exatamente, mas acho que sim. Ele tá fora, é isso. E é, aí, como o Gojo tá fora de combate, tá fora de cena, vamos dizer que essa parte do testamento foi é, ativada. exatamente. E o Naoya ficou pé da vida. Ele falou, cara, eu vou matar o Megumi. Foi isso que ele decidiu, né? E Isso aí. como que ele foi atrás do Megumi? Essa parte eu acho que ficou um pouquinho mal explicada no episódio, mas de alguma forma ele sabia que o Megumi também estaria procurando pelo Itadori. Você entendeu bem Foi. essa parte? Ele fala, se não me engano, com um conselho dos Jujutsu, né, dos feiticeiros, que falam que ele precisaria caçar ali o Sukuna, né, que ele teria que buscar essa redenção também. E aí meio que fica subentendido de que pelo fato do Sukuna estar no corpo do Itadori, que é um grande amigo do Megumin, então ele estaria procurando ele Ah, tá. também. E aí Entendi. o Naoya falou: pô, beleza, já vou conseguir matar dois coelhos numa cajadada só. Eu É, elimino o isso. Sukuna e elimino o Megumin. E aí começa Exatamente. essa parte do encontro, né? Que é onde a Do, gente tava falando que tava o Itadori junto com o Chozo, e aí ele cruza com esse cara, que é o Naoya, é, nesse primeiro momento. o Naoya tromba com os dois lá e o Naoya já chega chegando, dá um couro no Chozo, né? Sim. A princípio, né? Dá um couro lá, uma cena bem da hora até, né? Que ele tá lá enchendo o cara de soco na cara e passando a mão no É, cabelo, assim. é a primeira cena de luta, assim, que a gente vai ter um desenvolvimento maior na luta, vamos dizer assim. É É. bem legal, cara. Então, cara, É uma mas baita de assim, uma luta. durante a luta para quando chega o brabo do Yuta, né? O Yuta, só a presença dele faz a galera Tremer, né? Ficar congelar, tipo, né? A meu, galera, caraca, velho. a galera congela, não entende nada. Fala, mano, quem esse maluco chegou aí? Tanto que o Itadori até fala, nossa, é o Gojo? É o Sensei Gojo? Mas ele tá selado, né? Então, o Yuta chega chegando. Sim. E o E, Yuta já deixa claro ali que ele quer matar o Itadori, né? Ele já deixa bem claro. E nisso o aí. Naoya, ele atua bem, né? Vamos dizer que o Yuta atua Cara, você bem, né? vai falar, eu vou fazer o agente duplo aqui. Não, É, beleza, pode ficar com ele aí, eu dou conta do outro aqui. Mas a minha real o intenção é procurar o Naoya, Megumi. o Naoya tenta fazer um acordo com o Yuta, né? Fala, pô, a gente tá aqui Tenta. pelo mesmo objetivo, né? Mata lá o Yuta, mas me deixa levar O mata o corpo, né? Itadori, mas me deixa levar o corpo dele lá só pra confirmar a morte e tal. Eles tentam fazer um bem bolado. E o Yuta até que aceita, né? A princípio ele fala, não, beleza, fechou. É. E nisso, cara, eles estão lá batendo papinho, o Itadori sai correndo. Ele fala, meu, deixa eu tentar vazar daqui. E o Choso fica pra trás O pra Choso tentar manda ele tancar, correr né? também, né? O Choso fala, sai daqui porque o negócio vai ferver. É, sim. Mas, cara, não adianta, tá? Vira uma cena de perseguição, assim, muito da hora mesmo, muito bem animada. É onde o Itadori tá tentando sobreviver contra o Yuta, cara. É E basicamente aí isso, é né? onde a gente volta para aquele início que a gente tava vendo a perseguição que para Exatamente. justamente lá. É, Onde o o Yuta tá início do episódio é quase aí. fincando a espada nele lá. É. Enfim, mas o Yuta até se surpreende, né? Ele comenta, ele achou que a luta seria mais fácil, né? E ele se Sim. surpreende até com um pouco da destreza ali do Itadori, né? Só que, cara, quando ele quer, ele apela, né? Ele chama a Rika lá, a Rika segura o Itadori, e aí ele só vai lá e É. termina o trabalho, né? Ele mete a espada no peito do Itadori. Mata, né? Detalhe, ele mata o Itadori. Então ele cumpre com a palavra dele, com. Não sei qual é o O nome da galera Naoya lá. lá. E Não, os com a feiticeiros. alta cúpula lá dos feiticeiros, né? Ah, Então sim. ele mata o Itadori. É, enquanto isso, tá lá o Naoya junto, lutando contra o Chozo, né? Uhum. E aparentemente, né, a princípio ali o Naoya vai vencer a batalha, tá dando um couro no Chozo, mas quando
usa o ataque especial dele e acaba a briga, né? É. Porque o Chozo, ele não é bem um humano, tá, galera? Não sei se vocês sabem dessa lore aí dos irmãos do Itadori, né? Mas ele era um feto amaldiçoado, né? Então ele não é bem um Isso. humano. Ele é uma mistura ali feita em laboratório de humano com maldição. Então ele tem mais sangue que o normal, né? Então ele consegue usar umas habilidades que um humano não conseguiria, né? Então, Lembrando que ele faz o controle do sangue mesmo, né? Ele usa o sangue como uma arma ali É. ele é tipo um dobrador de sangue, vamos colocar assim. Tipo isso. E ele meio que inunda o campo de batalha inteiro lá com o sangue dele, e depois ele Isso. enrijece, né, o sangue dele. E aí ele consegue colocar o Naoya em posição vulnerável lá pra dar um mega ataque lá que perfura ele de tudo quanto é lado. Então, assim, a Exato. real é que o Naoya ia de base, né? O Naoya ia morrer Uhum. se não fosse o Yuta, né? Voltar ali pra fight, né? Ele volta carregando o Itadori morto, né? E ele sola o Chozo, ele dá um socão na nuca do Chozo, o Chozo vai já. Ele não morre, né? Mas ele desmaia na hora, né? Acaba. O Chozo simplesmente apaga. O Yuta só fala, acabou, chega disso e vambora, É. tá ligado? Aí, cara, fica meio subentendido ali uma parada, né? Eu sinceramente não sei explicar bem o que acontece ali. O Yuta vê que o Naoya tá prestes a morrer e ele barganha lá, né? Ele fala, ó, eu tenho reversão aqui de feitiço, eu consigo te curar. Se Mas só que você tem Qual que que é a abrir mão, condição? né? Ele fala, você vai ter que abrir mão de querer levar o Itadori ou qualquer um deles aqui, eles são meus, é alguma coisa nesse sentido. E também É, de não avisar o conselho de que o Itadori estava morto, tinha isso também. não, Ou ele pediu avisar. pra avisar. Ele pediu pra É isso avisar. aí, É isso mesmo, Marcos. Ele falou, ó, não leva o corpo, mas vai lá e mas confirma que ele avisa tá que ele morto. morreu. É isso aí. Então, não dá pra saber se o Naoya aceitou ou não esse acordo, cara. Mas assim, eu acho que ou ele aceitou e o Yuta curou Ou ele ia ele, morrer. ou o Yuta matou ele. É. Não tem outra saída, né? Bom, Enfim, dado isso, o Naoi acaba aceitando, porque inicialmente, né, a grande missão dele, na verdade, era ir atrás do Megumin, né, mas ele não conseguiu encontrar. Os planos dele mudaram, né? sim, sim. E aí o Bom, primeiro aí episódio meio que quase acaba aí, né? Falando já sim, com aquela introdução eu acho que do termina, Culling na Game. real, a gente pode até puxar agora aquele papo que a Uhum. gente tava no início lá, né, de explicar como que o Chozo e o Itadori são irmãos, né? Como o Boa. Itadori morreu, ele meio que tem aquela famosa visão depois da morte, assim, né? Ele começa a se É. lembrar de umas coisas. Porque o Yuta, ele tinha falado pro Naoya que ele tem reversão de feitiço, ele consegue curar as pessoas. E o que ele faz? Ele cura o Itadori, né? Ele meio que forjou a morte do Itadori. E a gente descobre depois, posteriormente, acho que até rola um flashback, de que quando o Yuta foi enviado lá pra África, se não me engano, o Gojo foi lá visitar ele em um momento e falou, ó, eu tô achando que vai dar ruim pra mim aqui. Se alguma coisa acontecer comigo, você garante que o Itadori não Fique vai ser vivo. executado, né? Fique vivo. É. Enfim, então o Yuta honrou com a palavra dele, né? Ele forjou a morte do Itadori, né? Ele matou o Itadori mesmo. E depois ele foi lá e curou o Itadori, né? Ele reverteu a morte. Sob sigilo, né? Então eu acho que a alta cúpula lá acha que o Itadori tá morto mesmo. E o Chozo também só apagaram ele por um momento, mas ele acordou depois já sabendo de todo esse plano junto com o Yuta. Isso aí. E, bom, enfim, enquanto o Itadori tá morto, a gente consegue ter ali, ele tem umas lembranças de quando ele era bebê, que é cá entre nós, é forçado, né? Se alguém lembra alguma coisa de quando era bebê aqui, tem uma memória muito boa. Protagonismo, cara, é o poder do protagonismo. Mas ele tem ali uns flashbacks, cara, do pai dele olhando pra ele no berço, e aí a gente consegue até ver o avô dele, né, que é o avô que aparece lá na primeira temporada no hospital. E o avô dele tá até falando assim, meu, larga essa mulher aí, essa mulher é encrenca, você não devia ter se relacionado com ela. Eu sei que você queria ter um filho de qualquer forma, mas não com ela. E aí mostra de relance a mãe do Itadori. E a mãe do Itadori tem uma cicatriz na testa, rapaziada. Que assim, ó. Coincidentemente, a mesma cicatriz que o Geto
morto tem também. Então, Pois é. a gente chega na conclusão de que o Kenjaku é a mãe do Itadori. E, posteriormente, Suspicious. a gente também vai ver que o Kenjaku, ele é pai, ele é milenar, né, o Kenjaku, né, eu acho que ele tem... Então, ao longo da história, ele foi fazendo coisas para pro plano dele dar certo, né? Então, ele foi tendo um filho ali, um filho aqui, e sabe? Enfim, o Itadori foi gerado por uma mulher que estava sendo possuída lá pelo cérebro do Kenjaku, que atualmente tá no corpo do Geto, né? Acho que já nem tá mais, né? Ele saiu do corpo do Geto. Ou eu tô maluco? Não, acho que não, Marcos. Acho que não saiu, não. Não? Então, beleza. Lá na última cena ele absorve o Mahito, né? Mas é verdade. Ele continua no corpo do... Enfim, tem razão. Ao longo da história, ele esteve em vários corpos, né? Ele utilizou vários corpos. Aí a gente já tem essa primeira informação aí, né? Eles não chegaram a explicar ainda da onde vem o Chozo e tudo mais, né? A gente vai entrar no detalhe só do que foi mostrado no anime aqui. Mas enfim, é só esse flashback e o Itadori volta à vida, né? O Yuta revive ele, revela todo esse plano que ele teve com o Gojo e tudo mais. E aí já aparece o Megumi também. Eu não sei exatamente como que eles chegaram até ali, Marcos. Não é explicado, né? Como que todo mundo se encontrou não é explicado. ali. Eles estão, tipo, numa safe place lá, num lugar seguro. Parece que eu acho que o Yuta manda algum sinal, alguma coisa, e fala que o Megumi tava pra chegar lá e tudo mais. E aí eles conversam, entendendo de que a partir dali, quando descobrirem que o Yuji tá vivo, todos vão ser caçados, todos vão ser considerados traidores. E se eles estão prontos pra enfrentar tanto os feiticeiros quanto as maldições, né? Porque... O Megumi... O Megumi, eu não sei se ele seria caçado, né? Talvez ele seria caçado por não colaborar, né, com a execução do Itadori, né? Mas ele chega lá meio bravo, falando, pô, Itadori, a gente tem que ir lá pra escola Jujutsu urgente, porque tá dando merda, né? E o Itadori entra aí e fala, não vou, eu fiz muita merda aqui. Não tenho direito de voltar, que não sei o que, enfim. Aí tem uma informação, né, a princípio, que o Itadori pergunta pro Megumi se da menininha lá que eu esqueci o nome. Eita, nós. Qual que é a menininha lá que é do trio deles? Nobara. Nobara, isso. Eu tava só com o No na cabeça. ele dá a entender de que a Nobara não morreu. Não, eu acho que dá a entender que morreu. Ou eu tô louco. O Itadori pergunta pra ele. Ele fala, e a Nobara? Aí o Megumi só abaixa a cabeça, tipo assim, não deu. E aí o Itadori meio que assume que ela morreu, cara. Ou eu tô maluco? Eu acho que ele dá a entender de que ela tá viva, cara. Mas assim, é bem sutil, nada demais. Eles conversam ali, eles meio que se culpam, falando que, tipo, foi erro deles e tudo mais. Mas, enfim, é isso. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês entenderam dessa cena. Se ela morreu ou não. Enfim, eles meio que bolam um plano lá. E eu não entendi muito bem, mas eles vão parar lá no porão da escola Jujutsu, né, Marcos? Quem teleporta eles pra lá? Cara, eu acho que é o Yuta junto com uma outra amiga deles lá, que ela tem alguma coisa assim pra ajudar, né, nessa questão. É a loirona lá, né? É a loirona, isso. E aí eles vão justamente pra aquela parte da escola Jujutsu, que eu acho que é quando a gente vê lá naquele flashback do Geto com o... não, eu acho que ainda não, né? Antes disso, eles vão pro porão lá, que eu acho que é naquele lugar onde o Itadori treinou. Isso, esquece. Treinou como controlar a energia amaldiçoada, que ele tava assistindo uns filmes lá, né? Eles vão parar ali primeiro. É uma safe place do Gojo aquilo lá, quase ninguém conhece, né? Então é meio que irrastreável lá, então o pessoal fica de boa. E aí chega lá, tá a Maki, né? Tá a Maki, que ela sobreviveu pra caramba. Tá toda queimada e tal. Ela sobreviveu. Tá o Yuta, o Megumi, o Itadori, o Chozo, essa loirona aí que eu esqueci o nome. Isso aí. E tinha mais alguém lá que eu não lembro. Não sei se era o carinha do salmão lá. Será que é ele? Não lembro, mas enfim.
Os Bom, poucos que sobraram dos alunos ali, que todos conheciam o Itadori e todos concordavam com a ideia do Gojo, se reúnem lá para poder ajudar tá. nesse quesito, né? Que E aí eles a meio ideia deles. que. Eles chegam num consenso ali de que assim, a gente precisa salvar o Gojo, né? Eles Isso, falam isso. exatamente. A ideia deles é justamente essa. Eles falam, cara, a gente precisa dar um jeito de tirar ele do selamento, porque senão já era. Senão acabou o mundo aqui. Por É, quê? Por que que senão acabou o mundo? A gente já vai entrar nesse detalhe, tá, galera? Tá rolando o tal do jogo do abate, né? Então a gente isso. vamos explicar um pouquinho da regra desse jogo do abate. Mas antes, vamos só chegar no finalzinho do episódio, que já tá praticamente aqui, né? Do segundo episódio. Isso aí. Eles falam, bom, pra libertar o Gojo, a gente precisa ir atrás da Tengen, né? Já tem O nome dela? isso. Quem é a Tengen, Marcos? Explica aí melhor, porque essa parte eu mesmo não entendi muito bem. Ela é uma entidade? Ela é uma pessoa? O que que é essa Tengen? Cara, essa é uma boa pergunta, porque a gente não tem uma explicação muito lógica, né, sobre isso, mas ela é uma entidade imortal, Tá. isso fica claro, e ela precisa sempre de um receptáculo, tanto que lá atrás, naquele primeiro flashback que a gente viu do Gojo e do Geto levando aquela menininha, era pra ser uma dos receptáculos do Tengen, né, Ah, da tá, Tengen. entendi. Entendeu? Só que no final das contas, não rolou porque ela acabou morrendo, né? Porque o Toji apareceu. Toad deu um Mas, headshot nela. basicamente é isso, né? Ela é uma entidade imortal, que ela é muito importante para os feiticeiros Jujutsu, é um pilar de barreira do Japão também, tá? Ela Ah, mantém tá. esse equilíbrio ali entre essa parte do mundo Jujutsu, né? Entre as maldições, quem que tem esses poderes para poder combater e tudo mais, e não fica claro Boa. se ela é humano ou se ela não é uma maldição, mas ela é um ser diferenciado, então ela É, consegue ter esse poder aí para manter esse equilíbrio. É basicamente isso, tá? sim. E ela está lá nos cofres, né, da escola Jujutsu, né? Isso. Inclusive, tem até uma aspa aí, né, que o... Caramba, esqueci o nome do irmão do Itadori lá, pô. Às vezes só O meus nomes aqui, Choso? galera. É o Choso, eu sou meio ruim pra nome. O É, né? Choso, ele sente, né, que ali, em algum cofre ali, tá os irmãos dele, né, porque são restos, né, restos mortais só, mas ele sente que eles estão por ali também e ele quer resgatar pra ele, né. Mas É. ele não chegou a entrar no cofre, ele só viu qual era o cofre lá. E eles... Ele chegou a ficar tentado aí, mas aí o Megumin acho que fala pra ele: Choso, agora não é o momento. Nós vamos É, voltar por eles, mas vamos seguir no nosso objetivo principal. isso. E eles chegam até esse cofre, né, vou chamar de cofre, né, que é uma sala onde tá essa Tengen, né. É. E aparentemente ela não se manifesta pra ninguém ali, né? Mas aí quando eles decidem ir embora, ela aparece, mas ela aparece falando só com o Megumi e com o Itadori, né? Parece que ela só quer papo com ele só. E o episódio termina aí, né? O episódio termina aí e a gente vai ver como que as coisas vão suceder. É, Rapaziada, bom, você quer comentar alguma coisa aí, Marcos? Pode comentar. Não, eu ia comentar só que a gente depois vai deixar aqui uma telinha para vocês com as explicações do que seria o Culling Game, né? Que foi definido ali pela parte da diretoria, da parte da alta cúpula agora que está controlando o mundo Jujutsu e consiste mais ou menos ali, estou sendo bem assim resumista aqui, né? Bem breve. A área do Japão foi selada, então você não pode sair. Se você sair, você morre. E quem tá lá dentro tem que matar um ou outro ali dessas maldições. E quem for contra ali, que for É, declarado um inimigo da escola Jujutsu, por exemplo, do mundo Jujutsu. Então, nesse caso, o Itadori tá correndo risco, o Megumin provavelmente vai correr risco, ele se aliou ao Itadori, enfim. E aí é basicamente um Battle Royale, todo mundo vai é isso jogar mesmo. Tem uma e tem série que de matar. regras, né? Você tem que ganhar ponto matando as pessoas. Aí eu não Tem lembro uma... exatamente qual que é o objetivo final, mas tem Então, um objetivo. Quem tem ganhar uma leva série de alguma coisa. regras, né? A gente vai colocar aí na tela para vocês verem, mas eu acho, Marcos, que é uma evolução forçada da espécie humana. Se eu não me engano, é tipo isso, tá? Porque Tá o que bom? aconteceu? Esse incidente de Shibuya, lá no fim, que o Kenjaku lá, ele meio que libertou um monte de coisa, né? Eu não lembro exatamente, assim. Cara, Jujutsu é confuso pra caramba. Mas aquele incidente todo de Shibuya, ele fez muitos seres humanos não feiticeiros se tornarem feiticeiros.
e também fez com que muitas outras maldições surgissem, né? Isso aí. Então, esse Culling Game, cara, se eu não me engano, é tipo um Battle Royale mesmo pra chegar no ápice ali, quem são os melhores feiticeiros. Porque acho que tudo vem daquela ideia, cara, inicial lá do Gueto, de que seres humanos que não controlam energia amaldiçoada são lixo, eles não merecem nem existir e tudo mais, né? Então, Sim. esse jogo, as regras dele vai meio que forçando a galera a entrar no jogo, né? É porque se você for um ser humano normal, que tá andando na rua lá, mas sem querer você passou por uma barreira que tá valendo o jogo, você se ferrou, filho. Você entrou no jogo e aí você tem, acho Você que tem que ficar lá até tem, sobreviver. Se tem uma morrer, série de regras lá, você vai ter que eliminar outras pessoas, porque se você não eliminar dentro de 19 dias, você tá sujeito a ser morto, né? Eles dizem que isso assim, aí. ele tá sujeito a ter a energia amaldiçoada removida, só que parece que na lore ali do Jujutsu, se você tiver a energia amaldiçoada removida, você morre. Então, né, tipo, você é obrigado Mas é. a tentar matar outras pessoas, né, em dentro de 19 dias. E aí você vai ganhando pontos, né? Tipo, se você mata um outro feiticeiro, você ganha 5 pontos. Se você mata uma pessoa normal, você ganha 1 ponto. E Se for uma pessoas maldição que. também, nível É. especial, você ganha mais ponto, enfim, E por se aí você vai. acumula 100 pontos, você consegue pedir para incluir uma nova regra no jogo, né? Aí Ah, é verdade. essa Tem regra tá isso também. sujeita à aprovação, né? Acho que provavelmente do Kenjaku. Cara, é uma série de regras, né? É meio confuso. Acho que a gente vai ver ao longo da temporada aí como que eles vão Como que eles trabalhando com vão essas regras, né? trabalhar, explicar isso daí, mas eu dei até dar uma olhada aqui, vim ver aqui na colinha, que depois a gente vai deixar aqui no vídeo pra vocês, pessoal. É realmente, a ideia é forçar essa evolução da humanidade, É. através da energia ali amaldiçoada. Quem tem, consegue se virar. Quem não tiver, vai ser aquela Aí o seleção do lance. o mais fraco morre, o mais É. forte prevalece. Aí o lance é o seguinte, né? Dando uma especulada um pouco aqui. Tudo bem que o Marcos já leu o mangá, então ele já tem spoiler aí, né? Mas Eu tô me eu, segurando pra eu, não falar algumas coisas. eu não li, né? Então eu vou especular mesmo. Tô acompanhando só o anime aqui. Mas pensando assim, cara, qual que é o objetivo desse Culling Game? Tipo, é forçar a evolução da humanidade. Mas pra quê? Eles querem um cara forte pra quê? Pra ser receptáculo de alguém? O próprio Kenjaku, né? Que já que ele possui vários corpos, será que é ele que quer o corpo? Ou será que é pro Sukuna? Bom, enfim, a gente vai ter que aguardar aí os próximos episódios pra saber como continua, né? E por favor, É, galera, por favor, se você chegou até aqui no fim do vídeo, deixa aí seu comentário aí, vai contribuindo aí, tá? É muito legal aí quando a galera qual que é a sua comenta e teoria? O que que você tá sabendo já aí? Conta pra gente. sim, é muito legal aí quando a galera interage nos comentários e a gente responde geral aí, tá? Isso aí. Lembrando também, se você curtiu aqui a nossa humilde review, participe aí dos inscritos dos canais aqui, né? Acho que esse vídeo tá sendo feito aí em collab, né? Então se inscreve aí na JFF, no meu canal, o canal do Marcão, se inscreve aí e acompanha aí os próximos vídeos. Valeu? É, Acho que é isso isso, aí, né, Marcão? galera. Mais nada a declarar, vamos aguardar e, galera, como a gente tinha falado lá no início do vídeo, assim que sair novos episódios, a gente vai vir aqui gravar, a gente vai comentar um pouquinho e Com fica certeza. ligado que até o final da temporada estamos aí falando de Jujutsu. Demorou? Não se deixem de se inscrever, compartilha o vídeo, deixa o like e é isso. Valeu. Isso Falou. aí, segue nós. Olha o nosso editor aí, ó. Apareceu o O editor no editor fim do vídeo. apareceu no final, ó. O Laranja aí. social media da JFF. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Valeu. Valeu. Falou.